João 4, verso 15. Diz assim: em João 4, retrata uma passagem que é bastante conhecida sobre a mulher samaritana, amém? Onde Jesus ele encontra com a samaritana e pede água para beber. E João 4,15 diz assim, é isso mesmo. A samaritana ela pede assim, ela diz assim: por favor, Senhor, disse a mulher, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nunca terei de fazer esta longa caminhada até aqui para tirar água. E Jesus ele responde assim: vá buscar seu marido. E ela responde para Jesus: mas eu não tenho marido. No verso 17 ainda diz assim: isso é verdade, você não tem marido, falou Jesus, pois você já teve 5 maridos, e o homem com o qual você está vivendo agora não é seu marido. Sim, você falou a verdade. E a mulher responde a Jesus assim no verso 19: Senhor, disse a mulher, percebo que o Senhor é um profeta, mas me diga uma coisa, por que vocês os judeus insistem em que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós os samaritanos dizemos que é aqui neste monte, amém? Eu estava orando a Deus sobre essa palavra, eu pedi essa palavra a Deus, e o que Deus me falou, eu li várias coisas, li sobre o samaritano, eu ia pregar uma outra coisa sobre gratidão, e o que Deus me falou foi sobre esse encontro, amém? Sobre um judeu e um samaritano se encontrando, sobre essa mulher e Jesus se encontrando. Muitas vezes, na nossa vida, a gente encontra pessoas, a gente encontra lugares, a gente encontra coisas, e a gente não se dá conta do quanto esses encontros, eles têm um fruto, o quanto esses encontros, ele tem um resultado, amém? Esse primeiro caso aqui foi o que Jesus revelou a ela. Jesus se encontrou com ela, eles estavam conversando, e Jesus ainda não tinha se revelado a ela. Jesus ele apenas estava conversando com ela. Se a gente for ler um pouco antes, Jesus ele sentou e apenas conversava com ela, enquanto os discípulos foram buscar comida para ele. E aí, no verso 15 ao 19, né, Jesus ele se revela para ela como um profeta. E durante esse encontro ele mostra para ela quem ela é, quem ele é. No verso 25, pulando um pouquinho, vou fazer a leitura. A mulher disse: eu sei que o Messias virá, aquele que se chama Cristo, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Ou seja, muitas vezes durante a nossa vida, Jesus ele vem, e lá em, se eu não me engano, Marcos 16, existiam 2 discípulos que eles estavam indo para Emaús, também é uma passagem muito conhecida, e Jesus falava com eles durante todo o caminho, e eles não reconheciam que era Jesus, eles não reconheciam que o mestre estava com eles, e que o mestre ensinava as coisas para eles. E muitas vezes durante a nossa caminhada cristã, até durante a nossa caminhada de vida, a gente não analisa, a gente não observa que Deus ele tem andado conosco, amém? Esses 2 casos que eu te contei até aqui, eles são casos de pessoas que encontraram com Deus, encontraram com a verdade, mas não souberam reconhecer a verdade, amém? São pessoas que não souberam entender a verdade. Durante também esse encontro, Jesus ele revela à mulher sobre os 5 maridos, e no verso 28, a mulher ela diz assim, nisto, é dito assim, né, os discípulos voltaram, e é dito assim, nisso a mulher deixou o seu cântaro ao lado do poço, voltou à aldeia e disse a todo mundo: venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu fiz na vida. Será que este não pode ser o Cristo? 28. Certo. Será que este não pode ser? Desculpa, igreja, eu estou lendo no lugar errado, eu estou nervoso, estou um pouquinho nervoso só. Tá certo. Nisso a mulher deixou, venham conhecer. E o verso 30 diz assim: então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. O que eu analiso aqui, o que eu vejo aqui? O que Jesus disse para essa mulher foi tão louco, foi tão incrível, que ela não pôde ficar parada, ela não se conteve. Muitas vezes a gente
vai, a gente tem um encontro com Deus, a gente vem na igreja, Deus ele se revela para nós, e a gente simplesmente, aqui a gente chegou, aqui a gente fica. A gente não pega, a gente não segue o que Jesus nos diz, de que nós devemos ir e pregar sobre o que Ele faz. Nós não fazemos aquilo que Ele nos manda, que é ir e fazer discípulos. Muitas vezes nós pegamos, Deus se revela a nós sabemos que é Ele, nós entendemos o que Ele está fazendo, nós temos os nossos olhos abertos por Ele, assim como aqueles discípulos em Emaús tiveram. Nós temos os nossos olhos abertos e nós não fazemos como essa mulher, como essa samaritana fez. Era muito fácil para uma samaritana não acreditar em um judeu. Existia uma certa briga entre os dois povos sobre religião e sobre algumas outras coisas políticas da época. Mas seria muito simples para uma samaritana olhar para um judeu e falar: você está mentindo, ainda mais porque Jesus, ele disse assim. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você, no verso 26. Jesus ele se revela como o Messias a essa mulher, ele diz quem ele é essa mulher, e muitas vezes para nós mesmos, ele tem dito para nós, ele fala: eu sou o seu amigo, eu sou aquele que está com você, eu sou aquele que quando você tem algum problema, eu estou ali do seu lado. E a gente não faz como essa mulher, ela saiu correndo, ela largou o que ela estava fazendo ali, ela largou o cântaro dela, a Bíblia nos relata de que era uma caminhada longa, da cidade dela, do vilarejo dela, até onde Jesus estava, até o poço, tá? E ela largou o cântaro, ela falou: tá bom, eu não vou mais pegar água, eu não preciso mais pegar água, mas eu preciso falar sobre isso que está acontecendo aqui, eu preciso falar para as pessoas sobre isso que eu estou vivendo. Se tem um cara aqui que está me falando, ele acabou de falar para mim a minha vida toda, e ele acabou de falar para mim que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, e ele está cumprindo uma profecia lá de Isaías, que diz sobre a água, e Isaías diz que o povo iria orar, dizendo sobre a água que matava a sede, que a água que jorrava e matava a sede deles. E Jesus ele vem dizendo aqui que Ele é o cumprimento dessa palavra, de que Ele é o cumprimento da água da vida, da onde nós não teríamos mais sede, amém? E essa mulher ela simplesmente larga tudo, assim como os discípulos lá em Lucas 6, é isso, Anny? Lucas 6? 5. Lá em Lucas 5, os discípulos, Jesus ele vem andando e ele encontra os discípulos que ainda não eram discípulos, né? Ele encontra eles no barco e simplesmente esses homens eles largam tudo para fazer a vontade de Deus, para ir fazer o que Deus tem mandado. E essa mulher também, ela largou aquilo que era importante para ela na hora, que era ir buscar água, e ela foi fazer aquilo que Deus tinha mandado, que Deus tinha colocado no coração dela. Jesus em momento algum aqui, ele diz assim: vai lá e conta para o seu vilarejo o que está acontecendo aqui. Mas é tão intenso o que acontece na vida dela, é tão intenso o que ela vive ali, de ver um homem que nunca viu ela na vida, que nunca soube da história dela e que revela a vida toda. No verso 27 diz assim: naquele momento chegaram os seus discípulos, eles ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou a Jesus o motivo de ele estar conversando com ela. Muito provavelmente os discípulos vieram e viram de longe, e Jesus continuou a conversar com ela, e Jesus provavelmente contou várias coisas sobre a vida dela, não só esse fato sobre os maridos, amém? E ela olhou e ela falou: ele me contou, ele acabou de falar todos os fatos da minha vida. Jesus ele olha pra gente às vezes, e um pastor pregando, ou um hino, ou até mesmo a gente lendo a Bíblia, e a gente lê aquele capítulo que casa certinho, a carapuça serve, né? Casa certinho com a situação que a gente está vivendo, e muitas vezes a gente não olha, e a gente não é tocado, ou a gente não se deixa tocar por esse momento ao qual Deus nos fala, e nós não saímos para anunciar isso. Muitas vezes a gente se deixa, se manter morno, a gente prefere nos manter mornos, do que pegar e receber esse avivamento, e de encontro a Deus. Essa mulher ela encontra com Jesus no poço, mas quantas vezes nós nos encontramos com Jesus na nossa casa, no ônibus, nós encontramos com Jesus, às vezes, no meu caso, indo para a faculdade, eu vou orando muitas vezes, e muitas vezes a gente tem um momento onde a gente podia estar encontrando com Jesus, mas a gente prefere encontrar com outras coisas, a gente prefere ouvir de outras coisas, amém? Em Atos 9, no verso 3 ao 8, conta a história de Saulo. Acho que todo mundo aqui conhece Saulo, que era um cara que queria matar os judeus, era um cara que ele queria acabar com a raça dos judeus. E no verso 8 do verso 3 ao verso 8,
conta o encontro de Saulo com Jesus, amém? E diz assim, verso 3 diz assim: quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade e lá espere as minhas próximas instruções. Até aqui, eu li só até o verso 6, até aqui foi um encontro de Saulo com Jesus, amém? Aqui Saulo, ele ia totalmente contra aquilo que Deus fazia. Aqui nós temos dois casos. Primeiro, a mulher samaritana, ela vai de encontro a Cristo, ela ouve o que Cristo tem a dizer, ela acredita no que Cristo tem a dizer e ela vai pregar, e ela vai falar, e ela vai fazer aquilo que Deus coloca no coração dela, aquela chama, aquele fogo arde no coração dela, e ela vai pregar. E no caso de Paulo, eu acredito que Paulo por muitas vezes deve ter ouvido sobre a palavra do Evangelho, deve ter ouvido sobre esse Cristo que os judeus falavam, e ele, como judeu, ele não acreditou. Ele olhou e ele falou: não quero saber. E muitas vezes a gente, como cristão, a gente está dentro da igreja, e Deus, ele tem nos revelado mistérios, e Deus, ele tem nos revelado coisas novas, e nós lemos a Bíblia, e muitas vezes nós lemos até mesmo algo que vai contra o nosso próprio ego, que vai contra a nossa própria vontade, e nós olhamos e falamos: eu não quero saber. Nós agimos como Paulo e falamos: eu não quero conhecer a verdade, mas eu quero matar aqueles que falam da verdade, eu quero matar aqueles que vêm e falam contra o meu próprio ego, porque Saulo no caso, ele queria o ego dele, ele queria ser o maior. Aqui é descrito, na Bíblia é descrito, de que ele era grande, as pessoas ouviam o nome dele pela perseguição que ele tinha aos judeus, o quanto ele já tinha perseguido os judeus. Então o ego dele era tamanho de que ele pediu uma carta branca, de que ele podia matar todo mundo, todo aquele que estivesse pregando sobre Cristo ele podia matar. E aí, simplesmente Paulo caiu do cavalo, literalmente Paulo, ele cai do cavalo, porque quando o ego dele está totalmente inflado, diz aqui, de que ele se aproximava, quando Paulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, ou seja, quando ia ser o ápice do ego dele, quando o ego dele ia inflamar de uma maneira, ou seja, quando nós, como cristãos, estamos falando de Deus para o nosso ego, ou estamos sendo o santarrão por causa do nosso ego, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço isso, porque simplesmente eu sou crente, e eu como crente vou ser o cara mais perfeito da terra. Isso faz o nosso ego se inflar, e aí a gente cai do cavalo, amém? Quando a gente simplesmente quer ser por ser, e não para que seja a glória de Deus vista, aí a gente cai do cavalo. Continuando falando sobre o encontro de Paulo com Deus, com Jesus, diz assim no verso 7: os homens que estavam com Saulo ficaram mudos, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego. Ele teve de ser conduzido para Damasco. Verso 9 diz assim: esteve lá 3 dias, e ele ficou sem comer e sem beber. O primeiro caso, lá em João 4, a mulher, ela foi humilde. No caso de Paulo, a soberba dele foi tamanha, que quando ele se levantou, até aqui então ele enxergava, e ele pôde enxergar até mesmo a glória de Deus, amém? A Bíblia diz de que ele enxergou, veio uma luz sobre ele, e de que ele enxergava. Só que quando ele caiu do cavalo ali, por causa do ego dele, quando o ego dele foi maior do que o que ele devia ter ouvido, do que ele devia ter acreditado sobre a verdade, a Bíblia nos diz de que ele ficou cego, e que ele passou 3 dias sem comer e sem beber. Ou seja, às vezes a gente tem todas as oportunidades de fazer aquilo que Deus quer, às vezes a gente tem todas as oportunidades de ouvir o que Deus quer que nós façamos, e muitas vezes a gente age dessa maneira, a gente é arrogante, a gente é soberbo, empina o nariz para Deus e fala: Deus, eu não vou fazer assim, Deus, eu não quero fazer assim. Mas por que eu não vou fazer assim? Simplesmente porque eu não quero, simplesmente porque eu acredito que Deus não vai me condenar porque eu vou cometer esse pecado. Mas a Bíblia é clara,
Deus, Ele é justo, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que fale e não cumpra. A Bíblia é clara em todos os momentos ao dizer que Deus, Ele é um Deus de justiça. Sim, Ele nos perdoa dos nossos pecados, mas Ele não nos livra da consequência dos nossos pecados. Muitas vezes a gente se pega aqui, assim como Paulo, eu acredito que Paulo ele deve ter olhado e falar, beleza, eu vi Jesus, e aí ele ia levantar e ia falar, cara, eu vi Jesus, e para que ele não fizesse isso, ele ficou cego, ele tinha uma marca, ele ficou cego, algo aconteceu com ele, algo marcou a vida dele, foi um período onde ele não comeu e nem bebeu. Eu acredito que talvez o medo ou o impacto na vida de Paulo tenha sido tamanho sobre isso, de que ele não conseguia fazer nada. Paulo ele entra em choque, ele simplesmente fica, eu não consigo fazer nada, eu não vou fazer nada. E uma outra coisa interessante, diz assim, de que os homens que estavam com Saulo ficaram mudos, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Eles também, os homens que estavam com Saulo, também ficaram em choque. Muitas vezes na nossa vida, quando nós temos um encontro com Deus, isso é tão grande, isso é tão gigantesco, de que as pessoas que estão à nossa volta, elas ouvem o que Deus está fazendo na nossa vida, elas veem o que Deus está fazendo na nossa vida, e elas mesmas não acreditam. Quantas vezes a gente já ouviu assim, eu já ouvi bastante, de que, não acredito que Deus está fazendo tudo aquilo na vida de fulano, não acredito que Deus está abençoando tantos fulano, não acredito que Deus já derramou de tal dom em fulaninho que está 6 meses na igreja e eu ainda não tenho. Cuidado com a inveja, irmão. Mas o que eu quero dizer é de que muitas vezes aquilo que acontece na nossa vida repercute na vida de quem está à nossa volta. Muitas vezes a nossa vida é só onde cai a pedra. Não sei quem já jogou a pedrinha no lago, mas a gente joga e começa a criar ondinhas, não começa? Muitas vezes a nossa vida é só onde cai a pedra, e a glória de Deus é tamanha, que quando essa pedra cai na nossa vida, as ondas começam a formar, e começa a impulsionar aqueles que estão à nossa volta, começa a tocar naqueles que estão à nossa volta, amém? No verso, vou voltar para João 4 agora, isso, em João 4, no verso 39, no verso 28 ao 30, eu já li de que a mulher foi anunciar no vilarejo dela, amém? E no verso 39 diz assim: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da declaração da mulher. Ele me disse tudo quanto eu já fiz na minha vida. Quando saíram para ver Jesus junto ao poço, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Muitos outros creram nele ao ouvir a sua palavra. Então disseram à mulher: agora nós cremos, porque ouvimos Jesus por nós mesmos, e não somente por causa do que você nos contou. Ele é a verdade, o Salvador do mundo. Amém? Em Atos 9, verso 20 e 22, diz assim, de que, e foi para, só um segundo, eu vou ler um pouquinho antes para não ficar sem contexto, ok? Então ele comeu e ficou forte novamente. Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco vários dias, e foi para a sinagoga, a fim de anunciar que Jesus é o Filho de Deus. E todos os que ouviam Saulo ficavam maravilhados. Este não é o mesmo homem que perseguia ferozmente os seguidores de Jesus em Jerusalém? Perguntavam eles. E nós sabemos que ele veio aqui para prender a todos e levá-los presos aos sacerdotes principais. Saulo se fortalecia cada vez mais na pregação, e os judeus de Damasco não podiam resistir às suas provas de que Jesus era verdadeiramente o Cristo. O que eu quero dizer? Eu acabei de ler de que uma vila inteira, por causa do testemunho de uma mulher, eles disseram assim para ela. Então disseram à mulher: agora nós cremos porque ouvimos Jesus por nós mesmos, e não somente por causa do que você nos contou. Ele é na verdade o Salvador do mundo. Essa mulher, ela saiu correndo, ela largou o que ela estava fazendo, assim como Paulo também, ele larga a missão dele aqui de matar todo mundo. Paulo, ele largou a espada, e essa mulher, ela sai correndo, e ela anuncia na cidade. Ela fala assim: cara, chegou um cara lá no poço, que ele contou a minha vida inteira, ele me contou tudo que eu fazia. E aí a galera lá da cidade, do vilarejo dela, eles pegam e falam: não é possível,
Não é possível que já venha o Messias, de que o Messias já está aqui, e eles vão atrás de Jesus. E é o que tem que acontecer na nossa vida. Quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a gente é impulsionado, assim como a samaritana, assim como Paulo foi. Nós somos impulsionados e é impossível ficar parado. Paulo, ele larga, ele simplesmente está indo para matar os judeus. Ele está aqui, eu vou matar os caras, eu vou matar os caras, eu vou matar os caras. Do nada acontece um reboliço, ele encontra com Deus, as coisas mudam na vida dele, e ele começa a pregar, e diz aqui no verso 22, Saulo se fortalecia cada vez mais na pregação, e os judeus de Damasco não podiam resistir às suas provas de que Jesus era verdadeiramente o Cristo. O que eu quero dizer para vocês? Quando nós damos um testemunho verdadeiro, as pessoas, elas não conseguem resistir ao que Deus faz na nossa vida, ao que Deus faz na nossa vida mesmo, porque depois que elas conhecem o nosso testemunho, depois que nós temos um encontro verdadeiro com Deus, e que elas conhecem o nosso testemunho, as nossas vidas são, é impossível, eu não vi na Bíblia uma pessoa que conheceu a Cristo e que não teve a vida transformada, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Cristo e que não teve a vida transformada. E se nós realmente tivermos um encontro com Cristo, nós vamos ter as nossas vidas transformadas. Mesmo nós que já estamos na igreja, às vezes a gente fala assim, mas o Dani está pregando isso, ele é louco. Eu já estou na igreja há 30 anos, há 40 anos, e minha vida está do mesmo jeito. Ou eu já tive um encontro com Deus quando eu estava há 5 anos na igreja. Mas eu não sei vocês, mas eu gosto de me encontrar com os meus amigos, amém? E todas as vezes que nós nos encontramos, nós ficamos felizes. E eu saio, toda vez que eu saio do encontro com os meus amigos, eu saio falando do que aconteceu. Eu saio falando de que a gente deu risada disso, de que a gente contou uma piada aqui, de que a gente contou outra piada ali. E é a mesma coisa com Jesus. O nosso encontro com Jesus, ele tem que ser diário. O nosso encontro com Jesus, ele não tem que ser uma coisa de que quando eu venho na igreja no domingo ou na quinta-feira, eu venho, eu ouço e eu vou embora. Mas o meu encontro com Jesus, ele tem que ser uma coisa de que eu acordo e eu já encontro o meu amigo, de que quando eu acordo, eu já encontro com ele, eu já converso com ele, de que, eu estou passando por uma luta, eu vou lá, eu dobro o meu joelho e eu encontro o meu amigo, eu encontro aquele que está comigo em todas as horas, amém? E é impossível de nós encontrarmos com ele, de nós realmente estarmos com ele o tempo todo. Essa mulher deve ter passado algumas horas com Jesus ali, e é impossível de que nós nos encontremos com Jesus e de que a gente não saia falando disso, amém? De que o nosso testemunho não transpareça, de que isso não brote de nós mesmos, contando e falando sobre o que Jesus fez. Da mesma maneira de que Paulo também fez. Esses dois casos que eu estou falando aqui, sobre a samaritana, sobre Paulo, sobre os discípulos, são pessoas de que largaram tudo, simplesmente largaram tudo, para que a vontade de Deus, para que aquilo que eles estavam sendo impulsionados por Deus a fazer, fosse cumprido. E muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós temos um encontro, nós ouvimos de Deus o que nós temos que fazer, nós ouvimos de Deus o que nós precisamos fazer, nós vemos às vezes as pessoas ao nosso redor precisando ouvir de Deus, precisando ouvir da palavra de Deus, nós temos a oportunidade de falar e a gente simplesmente vira as costas e prefere ficar quieto. A gente prefere não contar o nosso testemunho, ou às vezes falar um versículo para a pessoa e mostrar o quanto Deus é bom na vida de cada um de nós. E nós preferimos ficar quietos e deixar simplesmente que essa pessoa não tenha um encontro com Deus, assim como nós tivemos, amém? E em Lucas 15, no verso 20, muitas vezes, é o que eu falei, a gente já está na igreja e muitas vezes a gente olha e a gente fala, cara, mas eu já tive um encontro com Deus, mas cara, eu já tive vários encontros com Deus, eu já li muito a Bíblia. Só que em todo relacionamento, eu estou falando de um relacionamento de amigos ou de um relacionamento de família, às vezes esse relacionamento se esfria e as pessoas se distanciam, e o relacionamento se distancia. Em Lucas 15, Jesus ele conta a parábola do filho pródigo. E quando nós entendemos sobre a parábola, nós entendemos de que o pai era Deus, amém? E assim como essas pessoas, quando tiveram um encontro com Deus,
elas pararam tudo que elas estavam fazendo para realmente ir cumprir aquilo que Deus tinha impulsionado o coração delas a fazer. Em Lucas 15, no verso 20, diz assim: então ele levantou-se e voltou para casa junto de seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu, e seu coração se encheu de compaixão, e ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele, coloquem um anel em seu dedo, sandálias em seus pés, matem um novilho gordo, precisamos fazer uma festa e nos alegrarmos, porque este meu filho estava morto e volta à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. No verso 20 mesmo, ele já disse de que quando estava longe, seu pai o viu, seu coração se encheu de compaixão e ele correu em direção ao seu filho. Muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o nosso Pai, nós estamos longe dele. Até mesmo dentro da igreja, nós estamos longe dele. Às vezes a gente fala: mas eu vou na igreja todo santo dia. Mas cara, eu conheço pessoas que vêm conversar comigo e vêm se aconselhar comigo, e muitas vezes essas pessoas, elas estão dentro da igreja todo sábado, todo domingo, o dia todo. Elas estão dentro da igreja de segunda a segunda, e elas falam para mim: cara, eu não sinto a presença de Deus, eu não sei mais o que é conversar com Deus e ter uma resposta. E é justamente isso, é justamente a gente ter um encontro. Mas o mais bonito é de que quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não estamos juntos de Deus, o reencontro, na hora do reencontro, Deus, Ele larga aquilo que Ele estiver fazendo e Ele olha para nós com compaixão. Ele nos vê de longe, Ele vê a nossa vontade de voltar, Ele vê a nossa vontade de ter o nosso coração reaceso ali, o nosso coração realmente voltando para o amor dEle, voltando para as atividades e para fazer aquilo que é a vontade dEle, para estar dentro da casa de Deus. Ele vê de longe e o seu coração, ele se enche de compaixão, o seu coração, ele olha para nós com amor, com graça, e Ele fala: amém, filho, volta porque eu te amo. E muitas vezes a gente dentro da igreja, a gente tem medo desse reencontro. Muitas vezes a gente dentro da igreja, a gente tem medo de fazer e de voltar e falar: mas eu vou ter que voltar, eu vou ter que me humilhar, eu vou ter... O filho aqui, na passagem de Lucas, ele chegou e a primeira coisa que ele fez, ele se humilhou aos pés de Deus, aos pés do pai dele. E muitas vezes a gente não tem a coragem de se humilhar aos pés de Deus, amém? Eu não estou falando para você chegar na igreja aqui, vir aqui na frente e ficar gritando os seus pecados, mas às vezes, e as melhores orações que eu fiz na minha vida foram orações de intimidade. Eu dobrei o meu joelho e eu falei: Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Deus, eu preciso ter um reencontro contigo, amém? Na nossa vida, muitas vezes a gente esfria e a gente aquece, e acontece muito. E naqueles momentos em que a gente esfria, que a gente percebe de que a gente precisa voltar a ter um encontro com Deus, voltar a ter um relacionamento com Deus, são os momentos em que nós temos as orações, nós fazemos orações de intimidade, e Deus, Ele nos vê orando, e Ele nos recebe de braços abertos, amém? Amém, era isso que eu tinha para falar essa noite, amém?